Olá, pessoal, bom dia quem está em casa, bom dia quem está aqui na sala, Vitor, Marcos, Isaías, bem-vindos aqui. Ó, a gente vai seguir com o assunto na página 42, tá? Onde fala aí sobre as principais atividades econômicas do complexo regional, de onde que a gente está estudando sobre ele agora? Complexo regional da Amazônia. O ponto importante das atividades econômicas é que vocês tenham em mente que, quando a gente observa a divisão do território brasileiro dentro desses complexos regionais, eles vão ser definidos por algumas características, tá? Do ponto de vista de características naturais, sociais e econômicas. Mas, sobretudo, a característica que mais se destaca para a gente falar sobre cada um desses complexos regionais é justamente a economia. Então, as atividades econômicas que são desenvolvidas em cada um desses complexos regionais, ela é muito importante para que a gente entenda as características de cada um deles, tá? Essa primeira imagem aí, só chamando a atenção para ela, vocês estão vendo aí o teatro que foi inaugurado em 1868, tá? E ele tem algumas peças aí, ele funciona hoje, na verdade, como ele é um teatro, na verdade, e é o maior símbolo do início da urbanização dentro do complexo regional da Amazônia, tá? Então, vamos lá, seguindo aí para a página 43. Quando a gente pensa, então, na riqueza de diversidade, principalmente de recursos, que a gente encontra dentro dos complexos regionais, o complexo regional da Amazônia, ele é bastante rico na quantidade de recursos naturais e, devido a isso, ele vai possuir um grande elevado potencial econômico, tá? Aí a primeira pergunta, ela diz o seguinte: com base nos seus conhecimentos e aspectos naturais da Amazônia, além do extrativismo vegetal e outras atividades econômicas são desenvolvidas no complexo regional da Amazônia. Então, só nesse primeiro ponto aí, a gente já precisa destacar que, dentro das atividades econômicas, uma das que mais se destacam dentro do complexo regional da Amazônia é justamente o extrativismo vegetal, justamente por conta da diversidade e a riqueza de recursos naturais que existem dentro desse complexo, tá? Então, como resposta, vocês podem colocar aí outras atividades também que se destacam, é justamente a agricultura e o extrativismo mineral. Podem escrever. A agricultura e o extrativismo mineral, tá? Coloquem só essa observação aí no livro de vocês. Isso. Isso. Extrativismo mineral e agricultura, ou agricultura e extrativismo mineral, tanto faz. Bem, como a gente tinha visto em aulas anteriores, quando a gente viu sobre o processo de urbanização dentro desse complexo regional, a gente observou que ele começou a partir dos anos 50, tá? E esse processo de urbanização, ele foi graças a uma série de investimentos realizados pelo governo para não só integrar esse complexo regional aos outros complexos do Brasil, mas também desenvolver economicamente a região, tá? E claro que junto a essas ações do governo de desenvolvimento, né, teve aí projetos ligados ao desenvolvimento da agricultura, como aí a venda de terras para parte da população que buscava novas áreas agropecuárias. Também aí a atividade agropecuária, ela foi impulsionada pelo processo de mecanização agrária, tá? Principalmente que ocorreu na região sul e sudeste, a partir da década de 60. Então, percebam que não só os investimentos realizados pelo governo para tentar desenvolver esse complexo regional, essa região, e tornar ela economicamente atrativa, mas também o desenvolvimento de outras regiões, principalmente a mecanização do trabalho no sul e sudeste, acabou influenciando o desenvolvimento da agricultura no complexo regional da Amazônia, tá? Então, atualmente, dentro das atividades agrícolas que se destacam, a gente vai ter aí a soja, o milho e a pecuária extensiva, tá?
também são algumas atividades econômicas mais importantes desse complexo regional. Então, percebam que, até o momento, das atividades econômicas que a gente tem falado sobre esse complexo regional, a gente destacou aí, principalmente atividades ligadas a qual setor da economia? Primário, secundário ou terciário? Primário, exatamente. Agricultura, pecuária e o extrativismo. Claro que, se vocês lembrarem, a gente já falou também um pouco da atividade industrial com a construção do, que a gente tinha visto na página anterior, aquele grande complexo industrial, pessoal, qual foi? Observem aí, vou voltar para vocês verem, a chamada Zona Franca de Manaus, tá? E como a gente viu, inicialmente ela começou o seu desenvolvimento a partir da importação de matéria-prima, que funcionava como uma área de transformação dessa matéria, produção de alguns bens de consumo. E, na atualidade, grande parte da atividade industrial que é feita aí nesse complexo, na Zona Franca de Manaus, é feita com recursos próprios também, tá? Então, vamos lá. Obviamente que todas essas atividades industriais, elas trazem benefícios econômicos para a região, não é isso? Todo mundo concorda? Porém, a gente precisa entender que qual é o principal, esse complexo regional, em termos de vegetação, qual o bioma que a gente encontra lá? Exatamente. Só que, para desenvolver mineração, agricultura, pecuária extensiva, a gente precisa fazer o quê com a floresta? Desmatar. Então, percebam que o desenvolvimento econômico, ele chegou nessa região, mas, de certa forma, a um preço um pouco elevado, tá? Porque foi necessário, e ainda vem sendo, que grandes áreas da floresta amazônica sejam desmatadas para dar espaço ao desenvolvimento dessas atividades. Então, vamos lá. Observem esse mapa que tem aí no final da página 43. Vamos interpretar ele. Na verdade, eu vou fazer perguntas para ver se vocês conseguem interpretar o mapa, tá? Porque mais importante do que a informação que tem no mapa é vocês conseguirem extrair essa informação. Título do mapa, Isaías. Qual o título do mapa? Vamos lá. Cada cor aí, nesse mapa, representa o desenvolvimento de uma atividade agropecuária. E aí eu pergunto a vocês, essas áreas que, por exemplo, têm a cor roxa em destaque, então são as áreas onde a gente tem a predominância de um tipo de atividade, correto? E o mesmo é válido para todas as outras cores representadas aí no mapa. Então, a gente tem aí, ó, domínios de pastagem. A área de pastagem é muito grande? Pouquinho, né? Domínio da floresta natural. Ela é grande ou é pequena? Aí eu quero que vocês comparem o domínio da floresta natural, tá? Ou seja, a área onde a gente tem floresta natural, onde não é desenvolvida atividade, comparados com as outras áreas. Aí eu pergunto a vocês, as atividades econômicas já ocuparam um grande espaço ou não? Ok. Vamos lá, seguindo para 44. A partir da observação do mapa, qual a principal atividade desenvolvida nessa região? Podem colocar aí, agricultura e pecuária. Essa aí está muito fácil, nem preciso dizer nada para vocês, né? Oi? Oi? Dizer para ele. Dizer o quê? A resposta. Que é muito complicado? Não. Ah, tá. Vamos lá. Ó, 3 e 4 a gente vai pular, tá? Não, 3 a gente pula, 4 não. Vamos lá. Vou comentar lá com vocês. Quem está em casa está vendo a resposta, mas calma aí. Oi?
Talvez, quando chegar nela eu vou ver. Porque aí, mesmo que a gente pule a resposta, a gente comenta sobre a questão, tá? Ó, a questão número 4. Apesar da importância da agropecuária na região, podemos observar que ela ocupa uma parte relativamente pequena da Amazônia. Converse com seus colegas e responda sobre os obstáculos do avanço dessa atividade. Então, vamos lá. Quando a gente pensa, então, na atividade agropecuária que é desenvolvida, o grande obstáculo que essa atividade ela vai encontrar para não se expandir tanto dentro desse complexo regional é justamente a existência da própria floresta amazônica, tá? Coloquem aí. Isso. 4. Floresta amazônica. Agora, por que acontece da floresta amazônica ser uma barreira natural para o avanço dessas atividades? Oi? Isso é um ponto importante, mas tem outra coisa por trás. Por que a floresta amazônica ela funciona como uma barreira natural que impede, entre aspas, o avanço do desenvolvimento de atividades como a agricultura, por exemplo? Porque o que acontece? A gente está falando de uma das florestas tropicais mais importantes do mundo, que abriga uma grande biodiversidade Exatamente. Possui uma grande diversidade de fauna e de flora, e existe uma legislação que protege a floresta, impedindo que haja o avanço das atividades agropecuárias. Então, coloquem aí. Depois da Amazônia, né, vocês colocam aí na 4ª questão aí. Legislação que impõe regras. Só para deixar registrado aí, tá? Legislação que impõe regras. Vamos lá. E dentro dessas legislações, a gente tem o que a gente chama aí de SNUC. Estão vendo aí? Lê aí para mim, Marcos, o que seria o SNUC, a definição. No quadrinho laranja. Exato. Lá no mapa, vocês perceberam que tem uma área lá descrita como área de floresta natural, não é isso? No mapa, lembram? Vocês tinham visto no mapa? Então, ou seja, essa é uma área aí onde a floresta ela é totalmente preservada. O que quer dizer isso? Tá? Ocorre justamente pela existência de áreas de preservação, tá? Devido justamente ao conjunto de normas estabelecidas aí pelo Sistema Nacional de Unidades de Conservação, o SNUC, que Marcos acabou de ler, tá? Então, é claro, esse conjunto ele vai impor algumas regras para o avanço tanto da agropecuária quanto de outras atividades econômicas, seja na Amazônia ou em qualquer parte do território, tá? Então, em todo o território brasileiro, nós vamos ter diferentes áreas de preservação de vegetação nativa, vegetação característica daquele ambiente, porque são consideradas unidades de conservação, tá? E essas unidades de conservação, elas existem graças a uma legislação que impede o avanço de atividades econômicas, do processo de urbanização, para garantir a preservação do que Vitor falou, da biodiversidade. Ok? Vamos lá. Não só quando a gente tinha visto em outros complexos regionais, principalmente no complexo regional Centro-Sul, a gente tinha visto que um dos fenômenos responsáveis
pelo processo, o aumento da urbanização, foi justamente quem, Isaías? Não. Qual o fenômeno que antecede o processo de urbanização? A industrialização. E aí a gente pensa, só a industrialização que faz com que ocorra a ocupação de pessoas num determinado local? Não. As outras atividades, mesmo aquelas ligadas ao setor primário, também vai fazer com que haja um movimento de pessoas para uma determinada região, tá? Então, assim como a indústria, a agropecuária, o extrativismo e a exploração mineral incentivam o povoamento da Amazônia, tá? O mapa mostra a diversidade de recursos naturais presentes na Amazônia. Então, vamos lá, novamente aí, interpretar o mapa. Oi. Isaías já destacou que, dentro dos recursos minerais, em destaques aqui dentro do Complexo Regional da Amazônia, destacamos aí o ouro. Exato. Qual outro, pessoal, que a gente pode destacar? Outro recurso mineral que se destaca aí. Estânio, não é isso? Aí no verde escuro. Confere. Diamante. Sim. Então, ou seja, e até petróleo e gás, né? Como vocês estão vendo aqui, ó. Isso. E também na parte temporada, no agro e da Amazônia. Exato. Aí eu vou pedir para vocês fazerem o seguinte. Se vocês compararem esse mapa da distribuição de recursos minerais, a gente também aí tem essas áreas aí, elas acabam sendo exploradas, esses recursos, correto? Mas percebam que, se a gente comparar esse mapa com aquele outro mapa que mostra a área de floresta natural, eles não batem um com o outro, onde a gente tem aí as menores localizações de recursos minerais coincide exatamente com a área de floresta natural. Não é isso na área no mapa, percebe? Confere aí no livro, voltem aí para conferir. Vamos lá. Olha onde tem floresta natural, volta o mapa agora para o outro. Está vendo que tem um vazio aí nessa parte, onde a gente não tem a localização de recursos minerais? Por que isso acontece? Porque, por ser uma unidade de conservação, ela não pode ser explorada economicamente. Então, não faz sentido que haja, de certa forma, a identificação desses recursos nessa área, já que eles não vão ser explorados. Claro que lá também existem recursos naturais, reservas de alguns recursos. Mas, como eles não são explorados, não estão em destaques aí no mapa, tá? Vamos lá. A questão número 5, eu vou ler ela aqui para ver se tem algo para a gente comentar, tá? Sobre ela. Apesar de ter baixas reservas, muitos recursos minerais não são explorados, pois estão localizados em áreas de preservação ambiental, como eu havia falado com vocês, tá? Olha aí. Ou em reservas indígenas. Então, tem esses dois motivos aí para que, em alguns pontos dentro do Complexo Regional da Amazônia, a gente não identifique reservas de minerais. Primeiro, porque são terras indígenas, ou então porque são unidades de conservação. Então, a exploração econômica lá não é feita. Massa? Graças ao potencial econômico da região, surgem diversos conflitos. De um lado, ambientalistas e povos tradicionais que defendem a preservação da terra, e do outro, governantes de grandes empresas e as grandes empresas que defendem a exploração da região para o desenvolvimento econômico. E isso aí, vocês bem vão lembrar, quando a gente tinha falado anteriormente sobre a questão da estrutura agrária
território brasileiro, a gente viu, falou sobre, comentou alguns conflitos por terra, não foi? Principalmente em partes ali do centro-oeste e do sudeste, por conta da disputa por terras. A gente falou da questão da grilagem e tudo mais, lembram? Na Amazônia, acontece o mesmo processo, tá? Essas disputas por território. Por quê? De um lado, a gente vai ter povos indígenas, do outro, a gente vai ter territórios que são definidos como unidades de conservação, do outro, a gente tem um governo que pensa no desenvolvimento econômico do país, e do outro, grandes empresas que querem se apropriar cada vez mais do território da Amazônia para ampliar as suas atividades econômicas, seja lá elas como forem. Então, isso acaba gerando um ambiente de conflito, muitas vezes conflitos até mesmo violentos, pela disputa de terras, tá? E, é claro, também o desmatamento ilegal. Então, percebam que o Complexo Regional da Amazônia, ele tem atividade industrial, tem atividades ligadas ao setor primário, tem áreas urbanas, é rico em recursos minerais e naturais, mas também é marcado por conflitos por terra. 45, vamos lá. Ó, eu vou pedir uma pausa a vocês, rapidinho, e já volto para a gente seguir, tá? Só um momento. Ó, a tela vai ficar escura aí para vocês. Eu vou pedir para que vocês analisem um pouco esse mapa que tem aí. Quando eu voltar, a gente vai falar sobre ele, tá? Vamos lá, pessoal. Voltei. Olha aí. Vamos, como o próprio livro já diz, vamos lá explorar essa representação. A gente tem 3 mapas aí,
que, só pela imagem, a gente já entende o quê? Que isso aí são o quê? Fluxos? Ok. Dentro do território brasileiro. Perfeito. Na década de 60, aqui no primeiro mapa, a gente tem um fluxo migratório saindo de qual região para qual? Sul e Sudeste. Então, como estamos falando de complexos regionais, a gente pode dizer que tinha uma migração do complexo regional do Nordeste para o complexo regional Centro-Sul. A partir da década de 60 e 70, a gente tem um fluxo migratório de onde para onde? Do Nordeste para o Norte, do Nordeste para o Centro-Sul e do Centro-Sul para o Norte. Exato. Lembram que a gente tinha falado anteriormente que justamente o aumento da urbanização, o aumento de urbanização e das atividades mecanizadas por influência do Sul, chegaram onde? No complexo regional da Amazônia, por volta ali da década de 60 e 70, não é isso? Que a gente tinha visto anteriormente, não foi? Olha aqui, ó. A mecanização agrária a partir da década de 60, né? Então, é justamente o que está sendo mostrado ali no mapa, como vocês estão observando, tá? Ou seja, um fluxo maior de pessoas, tanto da região sul para a região do Complexo Regional Centro-Sul, para, é claro, o Complexo Regional da Amazônia. Vamos lá, seguindo. Aí foi do Nordeste para o Centro-Sul, para o Norte, onde ele para fora do Brasil. Para outras regiões, exato. Ó, e aí o que acontece? A gente percebe aqui entre 70 e 80 que os fluxos migratórios eles aumentaram significativamente do Centro-Sul, ali, para o complexo regional da Amazônia. É claro que nesse período a região ela já estava, né, bastante integrada, principalmente do ponto de vista econômico, aos outros complexos regionais, tá? E isso, é claro, explica esse grande fluxo migratório, tá? E lembrando que a gente teve também, deixa eu só confirmar a data aqui com vocês, tá? A partir aí dos anos 60, né, final dos anos 60, a instalação da Zona Franca de Manaus, que também funcionou como um grande polo de atração devido à oferta de trabalho, tá? Então, vamos lá responder essas duas questões aí. Quem está em casa pode ir acompanhando aí e atualizando, tá? A primeira diz o seguinte, ó, compare os mapas e escreva quais mudanças ocorreram nos movimentos populacionais no Complexo Regional Amazônico ao longo do tempo. A gente sabe que a região ela foi marcada durante um tempo por investimentos, não é isso? E incentivos de ocupação que ocorreram, tanto por parte do governo quanto pelo capital privado. Então, entre 70 e 80, o que foi que aconteceu, Isaías? Um aumento de quê? Entre 80 e 70, um aumento do fluxo migratório para o complexo regional da Amazônia. Pode atualizar aí a resposta. Aí você coloca, entre 1970 e 1980, houve um aumento significativo dos fluxos migratórios para o complexo regional da Amazônia. Oi? 9h30. Vamos lá. Seguindo aí, então. Segunda questão. Com base no que discutimos até o momento, explica os fatores que influenciam as mudanças nos fluxos migratórios em direção ao Centro-Sul. Calma. Peraí, que eu acho que tem um erro nessa pergunta, tá, pessoal? Vamos lá. Deixa eu ler ela aqui com calma.
Ó, a pergunta aí, ela tá errada, tá? Ela tá falando do Centro-Sul, mas não é Centro-Sul, é Amazônia. Risquem aí. Vamos lá. Não, a pergunta não, homem. É só o Centro-Sul no final da pergunta. Calma. Vamos lá. Risco Centro-Sul aí. Vou destacar aqui no mapa, tá? Para vocês. E coloquem aí a Amazônia, tá? Não dá para pular, não precisa pular, não. Ó, aí a pergunta quer saber. Se no primeiro mapa, ali a gente tem um fluxo migratório mais intenso do complexo do Nordeste para o Centro-Sul. Depois, entre 60 e 70, a gente continua com um fluxo intenso do Nordeste para o Centro-Sul, mas ele passou também para o Amazônia, Complexo Regional da Amazônia. Só que aí... Oi? Também. E aí, em 70 e 80, a gente vê um perfil totalmente diferente, né? O fluxo ele se intensificou do Centro-Sul diretamente para o Complexo Regional da Amazônia. Aí a pergunta quer saber o porquê que isso aconteceu. Por conta dos desenvolvimentos de projetos de ocupação, que a gente tinha visto anteriormente, tá? E também, é claro, pelo desenvolvimento de atividades econômicas diversas, tá? Então, coloquem aí. Desenvolvimento de projetos de ocupação. Tá. De projetos de ocupação. No nome de cima direcional. Complexo Regional da Amazônia. Ó, desenvolvimento de projetos voltados à ocupação da Amazônia. Quem está em casa atualiza conforme o livro, tá? Desenvolvimento de projetos voltados à ocupação da Amazônia. Isso. O desenvolvimento de projetos voltados à ocupação da Amazônia. E as diferentes atividades econômicas desenvolvidas na região. Projetos voltados à ocupação da Amazônia e as diferentes atividades econômicas desenvolvidas na região. Ok? Todo mundo atualizou já? Ó, por fim, pessoal, esse último parágrafo aqui da página 45, ele fala justamente sobre a importância do desenvolvimento dessas atividades econômicas. Como a gente viu anteriormente, a gente pode falar que predominam atividades ligadas ao setor primário. Consequentemente, essas atividades ligadas ao setor primário, elas necessitam de ocupação da terra para que elas possam acontecer, correto? Só que a gente está falando de um complexo regional onde a gente tem grandes áreas de unidades de conservação, temos uma maior concentração a nível Brasil de populações indígenas ocupando territórios que lhe pertencem, óbvio. E dentro desse cenário, a gente vai ter tudo aquilo que a gente falou, a existência de conflitos, que a gente vai detalhar um pouco mais nas páginas a seguir, tá? Vamos lá. Oi? Página 46, pessoal, eu vou deixar para que eu vou fazer com vocês, tá? E depois a gente passa para as atividades, tá? Dependendo do tempo que ficar disponível para a gente. Porque como a aula vai até 9h10... 10h10, desculpa. Tem duas. 10h10. 9h30.
9h40, na verdade. Uma hora ainda. É. Na verdade, deixa eu ver que horas são. Eu saio para uma segunda aula ainda. Aí termina de 9h50. A E a segunda. outra é pegar 50 minutos a aula. Ah, vocês vão para o intervalo e voltam, né, para outra aula minha, né? Ou não? Não, é 3 aulas. As 2 aulas. A primeira aula, hein, Carinho? As duas últimas são suas. Que acaba de 9, 10 e 10. Aí eu vou levar a última aula, senão vai começar a intervalo, vai ser uma Isso. aula de 15. Aí acaba de 10 e 10, não é isso? A minha? É, 10 e 10. Tem uma hora. Ó, então vamos lá. Pessoal, quem está em casa, quem está aqui, se ficou com alguma dúvida sobre o Complexo Regional da Amazônia, os aspectos que agora podem comentar comigo, tá? Quem foi que falou que não estava com dúvida aí em casa já? Tão rápido. Gente, a gente está jogando bingo. Vamos lá, ó. Presta atenção quem está em casa para a gente responder isso aí, Vitor. Complexo Regional da Amazônia, aspectos físicos naturais. Possui o quê, pessoal? O maior rio do mundo. Coloquem aí. Dentro dos aspectos físicos. No clima, predomina que tipo climático? Qual o tipo climático que predomina nesse complexo? Equatorial. Ah, sim, Isso. Vai fazer bom para Amazônia. Possui o maior rio do mundo. Coloquem aí. Maior rio do mundo. Isso. Qual outro aspecto natural que a gente precisa considerar sobre a Complexo Regional da Amazônia? A gente já falou de clima, hidrografia, qual outro? Relevo? Relevo. Coloquem aí. Isso. Isso. No relevo predominam quais formas de relevo? Volta. Predominam quais formas de relevo? E ocorre a atividade de mineração, não é isso? Vamos lá. O clima equatorial volta. Terminou não. Não tem para preencher, mas tem para falar. O clima equatorial predomina o quê? Alta pluviosidade. Chove muito, não é isso? Tem pouca amplitude. Marcada. A vegetação é latifoliada. Ou seja, o que quer dizer latifoliada? E largas, não é isso? Folhas grandes e largas, não é isso? Latifoliada. Ou seja, a vegetação presente no Complexo Regional da Amazônia, elas geralmente são caracterizadas por folhas grandes e largas. Por qual motivo? Exato. Já que tem muita umidade, a vegetação recebe muita umidade, ela precisa também perder essa umidade de forma mais rápida. E nada melhor do que tendo as folhas grandes e largas, para que ela perca muito mais umidade para o ambiente. Tá? E possui uma das maiores, o que, Vitor? De onde? Do mundo. Vamos lá, para a próxima página. Quem está em casa vai acompanhando também, tá? Vamos lá, atividades econômicas. Aí abaixo a gente destaca o que, pessoal, de atividades econômicas que são realizadas nesse complexo? Mineração, indústria, academia vegetal e pecuária, pesca. Está faltando uma aí. Pesca. Não. Mineração, extrativismo vegetal, pecuária e Agricultura. Agricultura. Não. A agricultura é você plantar, é você pegar a agricultura. Isso. A indústria. Na indústria destaca o que, pessoal? Aquele complexo. Oi? Aquele complexo industrial que foi construído. Chamado de quê? Zona. Isso. Coloquem aí.
É. E aí, no lado aí, ó, tem aí atividades econômicas, elas estimulam o quê? As atividades econômicas estimulam em cima. Em cima e para a esquerda. Estimula a população territorial. Acho que isso aqui. Exato. E também por meio de quê? Foi estimulada a ocupação lá. Exemplo, a construção de como que é a Transamazônica, não é isso? E a rodovia Belém-Pará. Coloquem aí, rodovias e a gente encerra. Coloquem aí, rodovias e a gente encerra. Rodovias aí, isso. Ó, pessoal que está em casa, eu vou encerrar a gravação aqui com vocês. As outras 2 páginas seguintes aí no livro é a atividade de classe, tá? Eu vou pedir que vocês comecem a fazer. Vou dar um tempo. Depois a gente faz a correção delas, tá? Então, encerrando a gravação aqui e já a gente volta para corrigir, tá? Peço que vocês tentem fazer, ok?